Olá, nós vamos aproveitar esse mês de setembro e vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio, relacionado obviamente à depressão. Vou falar sobre isso porque eu, infelizmente, já tive depressão, sei muito bem como isso funciona e eu quero dar algumas dicas para você. Primeiro ponto, quero dar uma dica para quem não tem depressão. Você precisa avaliar o comportamento de um familiar seu para perceber se ele não está no processo de praticar o suicídio. A depressão possui sintomas e alguns dos mais conhecidos são o isolamento social, A pessoa passa a isolar-se de amigos, de familiares e quer ficar muito sozinha. Além do isolamento social, sono excessivo, que é uma forma de o organismo fugir dos problemas, dos pensamentos horríveis que atormentam a pessoa. Então você tem que perceber alguma variação no comportamento. Se você perceber uma variação no comportamento, você que tem que tomar iniciativa. Não vai dizer para o deprimido, olha, você tem que reagir. Bobagem isso. O deprimido não consegue reagir. A sua neuroquímica não está equilibrada para ele reagir. Então, se você quer salvar a pessoa, ajudá-la a recuperar-se ou até evitar um suicídio, você tem que agir. Você tem que pegar a pessoa, conversar com carinho, levá-la ao médico. Então a pessoa precisa de uma avaliação psiquiátrica e precisa, obviamente, depois da psicoterapia, porque a medicação, mesmo sendo importante, ela não cura. O que cura vai ser todo um trabalho psicoterápico para ajudar a pessoa a mudar padrões de pensamento equivocados, crenças equivocadas sobre si mesma e a resolver conflitos que levam à depressão. Agora eu vou dar umas dicas para você que deseja também prevenir-se de um suicídio. Obviamente o suicídio ocorre quando a depressão está no estágio grave. Nessa fase a pessoa já não sente, já não tem mais bem consciência do que está fazendo. E quando a pessoa tira a vida, na verdade ela não quer tirar a vida, ela quer sair da dor. Então, para prevenir isso, eu vou lhe dar algumas dicas. Primeiro ponto, mantenha uma rotina nas suas psicoterapias. A psicoterapia vai ajudar a você a se preparar mais para a vida, a enfrentar melhor os problemas, a lidar melhor com as tristezas e com os conflitos internos. Então a psicoterapia é fundamental, todos nós deveríamos fazer. E não deveríamos buscar um bom psicólogo, uma boa psicóloga só depois quando a coisa está brava. Busque antes, previna-se, para você evitar a depressão. Outra dica, tenha uma vida de atividade física. Quanto mais atividade física você fizer, bem menos probabilidade terá de ter depressão. O organismo produzirá hormônios naturais, serotonina, endorfina e um monte de coisa que tem a ver com alegria, tem a ver com uma boa disposição. Então, é impossível manter uma mente saudável sem o corpo saudável, porque a relação entre as duas são íntimas. Terceira dica, pegue sol diariamente. Se você pegar pelo menos 15 minutos de sol por dia, naquele sol do meio-dia ao mais quente, você vai produzir toda a vitamina D que você precisa para as próximas 24 horas, digamos assim, e o sol tem um efeito antidepressivo. E uma boa notícia, se você está tomando um antidepressivo que ainda não fez efeito, o que é natural, ele pode levar 1, 2, 3 semanas para fazer efeito, o sol potencializa a ação do antidepressivo e ele faz efeito mais rápido. Isso aconteceu comigo. Quando eu tive uma crise de depressão há alguns anos e eu fui para uma clínica saudável, eu fiz hidroterapia, fiz atividade física e tomei muito sol. E o antidepressivo, a dosagem aumentada, que ia levar mais tempo para fazer efeito, fez efeito bem antes por causa do sol, hidroterapia, entre outras coisas. E a outra dica que eu lhe dou, massagem. Quando você tem um profissional para fazer massagem relaxante, você está ao mesmo tempo relaxando o cérebro. Quando você massageia o corpo, você está, diríamos assim, massageando o cérebro, massageando as emoções,
porque isso vai se refletir na sua mente. Tenha também um estilo alimentar saudável. Tire da sua vida alimentos estimulantes. Substitua o açúcar branco por mel ou estévia, mas tire esse veneno da sua vida. Não é? Vai diminuindo o regime cárneo, se você conseguir chegar no momento que vai tirá-lo, melhor ainda. Não é? Evite estimulantes, nada de bebida, nada de cigarro e beba pelo menos 8 copos de água por dia. Essas são algumas dicas, tem muitas outras que eu vou recomendar você em outras oportunidades. Faça isso e eu finalizo dizendo uma coisa. Eu sei que quando nós estamos numa crise de depressão, nós não sentimos que Deus nos ama. A doença é tão terrível que ela impede o nosso cérebro até de crer que Deus nos ama. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Salmo 34:18 diz que mesmo que você não sinta que Deus está com você, Ele está do mesmo jeito, porque Ele não depende dos teus sentimentos para estar com você. E o Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus está perto, estando você quebrantado pela depressão, mesmo que você não sinta. E ao mesmo tempo o texto promete que Ele vai salvar os que estão com o espírito contrito, tristes, deprimidos, tá bom? Um abraço, voltamos a nos encontrar aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, compartilhe esse conteúdo com as pessoas porque muita gente precisa. Um abraço, até breve.